Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, agradeço a Deus mais um dia por a vida, pelo fôlego de vida e por sua graça que Ele tem nos concedido, que abriremos os olhos nesta manhã, neste dia maravilhoso, de onde podemos contemplar o livramento do Senhor em nossas vidas. Graças a Deus, porque o Senhor tem falado poderosamente por via dos seus servos, da sua igreja, aos corações daqueles que ainda se oprimem no pecado, sendo escravo de Satanás. A igreja do Senhor continua postas, de joelhos doblados, porque ainda há servos e servas do Senhor comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com a vida. Agradeço a Deus, a todos os meus irmãos e companheiros e amigos. Desde já levo o meu abraço, minha gratidão a todos os pastores do setor 8 da Assembleia de Deus do Belém, cidade Ademar, do qual faço parte. E convido a todos quanto ainda não tem esse sentimento dentro do seu coração de aprendê-la do Senhor através da sua palavra. Não abandone o culto de ensinamento da sua igreja. Não despreze a sua casa indo para um outro lugar sem a bênção do seu pastor, sem direção, como ovelha desgarrada. Mas aprenda do Senhor, para o Senhor, na sua própria casa do Senhor. Nesta manhã eu agradeço ao Senhor, a todos da minha congregação em que faço parte, agradeço a minha família, agradeço a todos quando tem orado para que o ministério do Senhor se cumpra na minha vida. Estou na minha rotina diária como sempre. Igreja, precisamos, enquanto estivermos nessa terra, precisamos trabalhar. Tem pessoas, tem vida, tem milhares de vidas que dependem desta nossa empresa. E eu agradeço a Deus por isso, que Ele continue abençoando. Mas eu não posso colocar o meu coração nestas coisas. Eu não posso me prender nestas coisas. Eu tenho que tirar o tempo para o Senhor, indiferente de qualquer coisa. Mas vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor nesta manhã, para que o nosso dia seja abençoado, segundo as Crônicas. Capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então veio alguém que avisa a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Ajazão Tamar, que é em Gede. Então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Aleluia.
Igreja do Senhor, meus queridos irmãos, muitas das vezes as lutas têm nos afligido de maneira que nós até desprezamos a igreja, o ensinamento do Senhor, pensando que Deus não fala mais conosco. E as lutas só aumentam quando nós fazemos assim, porque nós estamos indo na contramão da bênção de Deus na nossa vida. Meus amados, muitas das vezes nós nos sentimos encurralados, verdadeiramente um cerco, entrincheirado por pessoas, por circunstâncias e por sentimentos devassalador. Nestas ocasiões, parece que não há escape. Nós não vimos uma luz no final do túnel. Nós não vimos uma saída. E tantas as vezes, nestas horas, nós nos desesperamos. E até pensamos que para nós chegou o fim da linha. O nosso ministério acabou ali, encerrou ali, mas esse não é o propósito de Deus. Quando Deus chama, Ele se compromete. Quando Deus urge, vem as barreiras, vem os levantes, vem os homens de levante, mas Deus quebra todas as barreiras e dá vitória. Nós até pensamos, igreja, como disse, que chegou o fim da linha. Mas nestas horas que pensamos que para nós chegou o fim da linha, que nos desesperamos, é que podemos experimentar da mão poderosa e providencial e salvadora do Senhor Jesus em nossas vidas. O assunto que quero falar nesta manhã está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Diz a Bíblia que esses três inimigos, por nome de Quedom, Amon e Moabe, depois de acamparem às margens do Mar Morto, manda-lhe uma mensagem para o rei Josafá, dizendo que atacaria a cidade, e que Josafá não tinha nem tempo, nem estratégia, nem poder militar para resistir esse grande ataque devassalador. Nesta hora diz a Bíblia que Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor. Congregou o povo para orar e jejuar, e entrou na casa de Deus agarrado nas promessas de Deus. Aleluia. Dizendo: Senhor, nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Todavia os nossos olhos estão postos em Ti. Diz o texto, igreja do Senhor, que neste momento a palavra de Deus veio a Josafá e a toda a congregação. E quando a palavra de Deus chega a todo o povo de Deus, vem dando alento ao povo, trazendo esperança para o povo, fazendo promessa de vitória para esse mesmo povo, dizendo: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Deste encontro não precisas pelejar, eu pelejarei por vós. Diz que neste momento Josafá, já cheio de força, se dirige ao povo e diz: crede no Senhor Jesus Cristo e prosperarei. Crede nos seus profetas e estarei seguro. E diz o texto que nesse momento Josafá constituiu cantores que fosse à frente do exército, proclamando a Deus em voz alta, proclamando a misericórdia de Deus. E diz o texto que Deus coloca emboscada no caminho dos seus inimigos, e eles foram desbaratados.
Eles não se reconheciam um ao outro e pensavam que era a turma inimiga e começaram a se destruir um ao outros. E agora, aquele reduto que era vale de perda de morte é rebatizado como vale de bênção. Que chama a minha sua atenção para a primeira chave da vitória. E qual é a primeira chave da vitória, igreja do Senhor? Diz o texto. Esse texto nos mostra que a primeira chave da vitória é a oração. Diz que Josafá teve medo e passou a buscar a Deus. Deixa eu lhe dizer, igreja do Senhor, o fato de você confiar em Deus, o fato de você ser uma serva e um servo de Deus, o fato de você viver uma vida piedosa, não significa que você está livre de temores e de medo. O grande problema é para onde o seu medo leva você. Quem confia em Deus, o seu medo leva você para a presença de Deus, para os braços do Altíssimo, para os pés daquele que está no controle de todas as coisas. E este medo não é um medo fóbio. Este medo não é um medo patológico. Este medo não é um medo de desespero. Mas é um medo que empurra você para o braço daquele que é onisciente. Aleluia. Agora, a igreja do Senhor, te pergunto: e quando você deve buscar ao Senhor? Quando você deve orar? A Bíblia diz que nós devemos orar todo o tempo sem cessar. Mas você deve buscar a Deus, orar a Deus, quando você percebe que você não tem mais força. Quantas as vezes você percebe que o problema é maior do que você? E quantas vezes o seu problema é um problema de saúde? Quantas as vezes, meu irmão, minha irmã, o seu problema é um problema de relacionamento difícil com os seus filhos? Ou um problema no seu casamento, no seu relacionamento? Ou até mesmo um problema financeiro? Quantas as vezes o seu maior problema é um problema de depressão que está ruindo você por dentro? Quem sabe você já pensou até em dar cabo em sua vida, meu irmão, minha irmã? Dizendo que não tem mais jeito para você. Mas eu quero te dizer que se você orar, Deus pode mudar a tua história. Foi o que Josafá fez. Quando nós oramos, igreja, nós acionamos o braço daquele que está no domínio do céu e da terra. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. Quando você ora, você está conectando o altar no trono de Deus. Quando você ora, você está provocando uma reação no mundo espiritual. Porque Deus, que é soberano, decidiu agir em nosso favor, por meio das orações do seu povo. Temos que nos reunir, temos que aprender, temos que orar. A igreja nos últimos dias, a igreja perdeu a força, está perdendo a sua piedade espiritual, porque não estão buscando a Deus, estão comprometendo todo o tempo da igreja com louvor. Não que o louvor não seja abençoado, não seja recebido, mas a palavra é a raiz, os louvores são os frutos. Aleluia.
Mas veja como devemos orar. A Bíblia diz que primeiro Josafá orou com jejum. Nós não estamos jejuando mais. A igreja não está jejuando mais, os irmãos não estão jejuando. E o que é jejuar, a igreja do Senhor? A Bíblia diz que façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Aleluia. Portanto, está escrito, não é das minhas palavras, lá em 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, se comais, se bebais, fazeis qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, eu resta fazer a pergunta para vocês: se nós comais e bebais, fazei tudo para a glória de Deus, portanto, qual é a diferença entre comer e jejuar? Eu penso, igreja do Senhor, que a melhor resposta para isso foi dada pelo Dr. Joy Paper, que diz: quando nós nos alimentamos do pão da terra, símbolo do pão do céu, mas quando nós oramos, nós alimentamos da própria essência do pão do céu. Quando tem fome, ore. Quando precisa de alimentar, ore. A oração não é pressa para ter a bênção de Deus. A oração é pressa para ter o Deus da bênção. O Deus da bênção, ele é maior do que a bênção de Deus. Portanto, jejuar é fome de Deus. Quem jejua tem pressa. Quem jejua quer ver o seu problema solucionado por Deus. Quem jejua se humilha. Aleluia. Mas note você que Josafá encontra a segunda chave da vitória. Diz que quando o povo está reunido, a palavra de Deus vem a eles. E quando a palavra de Deus chega, vem para trazer esperança, vem para trazer cura, vem para trazer vitória, vem para trazer solução, vem para trazer de volta o Espírito Santo à igreja, vem para trazer transformação de vida, vem para trazer estratégia para nós ganharmos almas para o Senhor, que este é o propósito do Senhor. Note você que eles não estão buscando os mágicos, eles não estão buscando os monges, eles não estão buscando os adivinhadores, eles estão buscando resposta de Deus vindo do céu, que mane da palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus em nossa vida, que Deus é conosco, que Deus guia as nossas guerras, que Deus enfrenta as nossas lutas, que Deus resolve trabalhar em nosso favor, que Deus age. Deca na mistura, para dar vitória ao seu povo. Aleluia. Mas em terceiro lugar, Josafá encontrou a terceira chave da vitória. Foi o louvor. Josafá entende a história, que quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós podemos louvar a Deus. Louvar a Deus, igreja, não porque os problemas foram embora,
Mas nós devemos louvar a Deus para os problemas ser mandado embora. Louvar a Deus por todo o tempo. Nós devemos louvar a Deus, igreja, não porque a vitória chegou, mas devemos louvar a Deus para a vitória chegar. Nós louvamos a Deus não porque o inimigo foi derribado, mas nós temos que louvar a Deus para o inimigo ser derribado. Portanto, o louvor, ele não é apenas a consequência da vitória. O louvor é a causa da vitória. Quem louva é porque está alegre. Ninguém louva triste. Quem está triste chora. Quem está alegre louva. Quem está agradecido louva. Agora vem o grande problema. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que é músico na casa do Senhor. Você não pode ir para a casa do Senhor apenas porque você é músico para tocar. Você tem que ir para a casa do Senhor no propósito de adorar a Deus, de orar, buscar ao Senhor, para na hora que você acionar os seus instrumentos, seja recebido do céu e que o Espírito Santo haja por meio do louvor. A igreja do Senhor precisa de voltar para a palavra de Deus desesperadamente. Nós estamos dando brecha para muitas práticas entrarem e muitas das vezes nós estamos dando cadeira cativa para elas. E elas estão pouco a pouco minando a fé do povo. Tirando o poder da palavra, tirando a proeza espiritual. A igreja do Senhor, a casa do Senhor tem que se tornar a casa da restauração, da bênção de Deus, aonde vidas vêm e são convertidas ao Senhor. Este é o propósito de Deus. Muito obrigado mais uma vez a todos. Agradeço a Deus. Muito obrigado. Que todos tenham um bom dia, um bom trabalho e à noite na casa do Senhor para ouvir e contemplar as suas maravilhas. Deus abençoe em nome de Jesus.